Fala galera, a gente vai iniciar mais um rolê de moto e hoje a gente vai falar sobre uma obra filosófica do autor Jean-Paul Sartre, um filósofo que cabia dentro do contexto, de filósofos existencialistas. Sartre foi um filósofo quase que contemporâneo, nosso. Morreu na década de 80, precisamente em 1980, vivendo até os 74 anos. E essa obra dele, ela vem de um período pós Segunda Guerra Mundial, onde ele vai fazer uma conferência, precisamente em 29 de outubro de 1945. Ele tinha como objetivo apresentar e defender o existencialismo diante das críticas que vinha recebendo. Sartre recebeu críticas e acusações, como por exemplo que sua corrente filosófica e suas premissas fossem pessimistas, individualistas, uma filosofia do desespero, uma filosofia até mesmo incompatível com a moral, ou até mesmo que levaria a uma certa vivência de passividade. Tem um fato importante dentro do acervo de pensamento filosófico do Jean-Paul Sartre que é preciso ser bem explicado. Para o filósofo, o ser humano ele não vai ter essência, ele vai existir e vai ter, a partir do momento que existe, que criar a sua essência. Ou seja, não existe nenhuma característica já desenvolvida, já criada, que define o indivíduo, até que ele, em sua vivência, em sua realidade vivenciada, venha a se desenvolver, venha a criar a própria essência, venha a tornar-se a ser quem é. Eu quero focar mais precisamente em um pensamento presente na obra do filósofo, onde ele defende a ideia de que todo ser humano ele é condenado a ser livre. E até um tanto quanto interessante a gente parar para pensar como que condenação e liberdade, ser livre, podem estar na mesma frase, dando sentido. Parece que são antônimos, parece que são sentidos opostos, mas parece que Jean-Paul Sartre consegue explicar durante sua conferência, o livro O Existencialismo é um Humanismo, o caso de um jovem que procura seu professor para pedir orientação sobre uma decisão extremamente difícil. O jovem estava dividido entre ficar com a mãe, que dependia dele, e estava sofrendo com a situação familiar. Ou partir para a Inglaterra para se juntar às forças francesas durante a Segunda Guerra Mundial. Um fato interessante é que a mãe desse jovem, ela tinha mais um filho, o seu irmão que havia falecido na guerra. E o jovem estava enfrentando essa dualidade. Ele queria ir à guerra, queria servir ao exército, mas ao mesmo tempo temia essa decisão, pois não gostaria de deixar a mãe em casa sofrendo. Para ambas as decisões a se tomar, ambos os lados, aparentemente haveriam consequências. O jovem poderia decidir ficar com a mãe, poderia decidir não ir e servir ao exército e talvez se lamentar pelo resto de sua vida, ruminando como poderia ter sido a vivência de servir ao exército, como também poderia servir ao exército
e ficar sentindo-se culpado, ruminando a culpa em deixar sua mãe solitária e em sofrimento em casa. Interessante que esse jovem procura uma autoridade que possa lhe dizer qual escolha é moralmente correta. E Sartre vai mostrar que nenhuma regra geral, princípio moral ou autoridade externa consegue decidir isso por ele. Para Sartre, esse jovem está agindo de má fé, negando a liberdade, que é condição inerente da existência humana, e a responsabilidade do ser humano em construir a própria essência, em construir a própria vida e trilhar o próprio caminho. Porque para pensar, a partir do momento em que esse jovem procurou uma autoridade, sendo este o professor, para solucionar qual decisão ele deveria tomar, o próprio jovem exerceu a sua liberdade, a sua condenação a ser livre. Ele, de livre e espontânea vontade, foi até esse professor e deu a ele essa capacidade de escolha sobre sua vida, dando a ele o poder de escolher sobre seus atos. E a partir do momento em que ele nega isso, nega essa responsabilidade que foi dar e delegar ao outro tamanha responsabilidade, ele estaria agindo de má fé. Negar a liberdade, negar que somos responsáveis por cada ato, por cada escolha, é um ato de má fé. Pessoal, durante a própria literatura, Jean-Paul Sartre é questionado por comunistas a respeito das condicionantes sociais sobre o indivíduo. E Jean-Paul Sartre vai falar a respeito disso. Jean-Paul Sartre deixa claro que ele não ignora que o ser humano realmente tem condicionantes. Ele recebe influências sobre sua vida. Ele, inclusive, deve escolher e está sujeito a escolher dentro desta realidade. Contudo, as escolhas sempre existirão. As opções, as decisões a serem tomadas diante das possibilidades existentes, elas sempre existirão. Eu compreendi que a filosofia do Jean-Paul Sartre, ela tende a angustiar um pouco, visto que ele deixa claro e de maneira lúcida o peso da responsabilidade em tornar-se um indivíduo com essência. Ele dá ao homem a posição de responsável por sua própria trajetória, trazendo bons argumentos, inclusive, para sustentar essa responsabilidade inerente ao homem. Ou seja, Jean-Paul Sartre desenvolve bons argumentos para sustentar que o homem ele está condenado a ser livre, condenado e sujeito à própria responsabilidade pelos seus atos, e que, independente de qualquer autoridade existente, nada nem ninguém conseguirá abarcar a complexidade do próprio viver. Se você gostou do tema, despertou algum interesse sobre os fatos narrados, eu acho importante destacar que são observações que eu fiz enquanto estava lendo a obra e tem um pouco da minha interpretação sobre como eu entendi essa obra. E eu fico aqui convidando você a ler, incentivando que você possa ver as obras do Jean-Paul Sartre, inclusive esse livro que foi falado, e percebê-la com os próprios olhos, Talvez tenha passado, batido questões que eu não falei, que lhe faça sentido de alguma forma. Enfim, pessoal, eu penso que o existencialismo vai de contramão à cultura atual, onde se vende mapa de como enriquecer, como ser mais feliz,
e como alcançar o sucesso, né? Vários livros de autoajuda, várias autoridades nas mais variadas áreas da vida. Se você chegou até aqui, cara, muito obrigado pela sua companhia. Se não for incômodo, se inscreve no canal, dá essa força. Vamos juntos participar de mais diálogos como esse. Meu objetivo aqui é trazer filosofia, assuntos de antropologia, psicologia, de uma maneira que dê para bater um papo e compreender e aprender sem perder a profundidade do assunto. E é isso, galera. Aquele abraço e até a próxima.